Hoje, dia 2 de dezembro, estamos aqui no projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte. Estamos aqui gravando nos estúdios da Unimonte e vamos entrevistar hoje o professor Reinaldo Lopes Martins. Boa tarde, professor Reinaldo. Boa tarde, Dionísio. Boa tarde. Professor Reinaldo, vamos começando. Gostaríamos de saber o nome dos seus pais, sua mãe, o que eles faziam, o seu nascimento, onde. Eu nasci no centro da galáxia, na Moca, na Avenida Paz de Barros, uma maternidade por conta do IAPI. Meu pai chamava-se Ataúr Lopes Martins, era operário, setor têxtil, mas não especializado. E minha mãe era Florinda Gonçalves Martins e era costureira. Nasci em 1953, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Na ocasião, meus pais moravam num bairro de São Paulo chamado Vila Invernada, e um ano depois fomos morar na Moca, mesmo na Rua Javari. Meu pai trabalhava na fábrica e tinha, não sei como, conseguindo um dinheirinho, comprou uma venda na Rua Javari, em frente à fábrica do Cresp. Nessa venda nós ficamos por 4 anos. E ali, em 1959, nós mudamos para Vila Ema. Meu pai vendeu essa venda e tinha construído uma casa lá junto com meu avô, que era pedreiro, e mudamos para Vila Ema, em São Paulo também, na periferia subdistrita da Vila Prudente. Aí na Vila Ema eu morei até me casar, até os 23 anos eu morei na Vila Ema. Daí mudei para o centro de São Paulo e depois mudei para Santos. Mudei para Santos em 1978. A sua infância, brincadeiras, recordações marcantes? Eu tinha, nessa primeira infância aí na Vila Ema, tinha bonde, passava na porta de casa, né? Na Rua Javari, brincava ali de tudo que era coisa na rua mesmo, né? E às vezes assim, na vizinhança, até a Rua da Moca, porque era um quarteirão e meio da Rua da Moca que a gente morava. Me lembro de campanhas eleitorais já desde dessa idade, porque uma tia do meu pai, que morava também na Rua Javari, tinha um comitê lá do Jânio Quadros, Carvalho Pinto e coisas do gênero, então tinha aquela papelada. Moleque meu não sabia ler, mas gostava de distribuir aquela papelada bastante ali na esquina da Rua da Moca com a Rua Taquari, né? Meu pai dizia que era chamada ali de Praça Vermelha, aquela esquina, porque em tempos anteriores os comunistas que costumavam fazer comício por ali. Mas eu não entendia nada, fazia só essas coisas e sabia que meu pai era janista e de resto moleque brincava com os meus primos, às vezes, porque às vezes meu pai ainda tinha venda, mas trabalhava na fábrica, ele me deixava na casa da minha avó, que era na Moca também, dali da casa da minha avó ia para casa dos meus primos e assim por diante. Depois mudei para Vila Ema e brincava na rua, ali ainda tinha muito mato, quando eu mudei para Vila Ema, brincava muito na rua, não tinha asfalto, brincava de carrinho de rolemã, de bola, de tudo que era coisa, né? De mão na mula e coisas do gênero, né? Brincadeira normal de criança naquela fase da vida. E assim, com a maioria das vezes brincava com meninos, né? Porque mulher com mulher, né? Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé, né? Então geralmente não se misturavam as brincadeiras. Eu tinha uma irmã, aliás, uma irmã, que é 1 ano e 2 meses mais nova que eu e tudo, mas ela brincava lá com as amigas, eu brincava com a molecada na rua, e todas essas coisas. É isso. Ô, Reinaldo, os primeiros estudos, primário, ginásio? Eu entrei na escola primária, na Vila Ema não tinha uma escola do Estado quando eu mudei para lá. Tinha o Círculo Operário da Vila Ema, que dependia do Círculo Operário da Vila Prudente, que era uma instituição ligada à Igreja Católica, diziam que padres holandeses, sei lá o quê.
E ali eu fiz o primeiro e o segundo ano primário. Já no segundo ano eu não paguei, porque no segundo ano o governo do estado pagou, porque estava começando a construir, o governador o Carvalho Pinto estava começando a construir um grupo escolar ali, que foi inaugurado quando eu entrei no terceiro ano. Esse grupo escolar chamava-se na época Grupo Escolar do Bairro de Sapopemba, embora ficasse na Vila Diva e não no Sapopemba, né? Depois, minha irmã estudou mais tempo lá depois de mim, mudou para Zuleika Ferreira da Costa Guiar. Eu fiz ali os 4 anos do primário, né? Eu já no segundo ano eu ajudava a matricular a molecadinha da vizinhança, aquela coisa toda, né? Porque as professoras pediam, né? Olha, você tem criança lá perto da sua casa, então traz para matricular, e eu levava, matriculava lá aquele pessoal todo. Uma coisa que eu me lembro que é muito engraçado é que quando se fazia a matrícula, você tinha que dizer qual era a religião, né? E aí todo mundo dizia que era católico, e eu, o que acontece? Eu nasci herege, não tenho culpa, quer dizer, minha mãe era espírita, em casa éramos espíritas, portanto, e minha mãe mandava dizer que era espírita, mas para explicar que era kardecista. E o que as professoras também não sabiam o que era, perguntavam se era mesa branca, se era macumba, o que era e tal. Eu dizia que não tinha mesa nenhuma lá e tal, mas não era macumba. Mas sempre, eu me lembro que tinha matrícula, tinha essas coisas. Então eu fiz até o 4º ano primário aí. A primeira missa que eu assisti na minha vida foi quando fui receber o diploma do primário, né? Porque a professora disse que tinha que ir à missa, senão não receberia o diploma. E aí eu fui, né? Porque senão não receberia o diploma. E eu não sabia o que era a missa, como é que fazia, que ajoelhava, levantava e tal. Depois a molecada foi lá pegar a hóstia, né? E eu queria saber o que era aquilo, queria saber se tinha que ir também ou não. E os caras perguntaram se eu tinha confessado. Eu disse, não, eu não fiz nada, né? Então, me lembro disso também. E aí, quando terminei o 4º ano primário, para entrar no ginásio, que hoje é a 5ª série, né, tinha que fazer exame, também não tinha vaga, né? Na Vila Ema não havia nenhum ginásio, tinha na Vila Prudente, tinha na Água Rasa, tinha em outros bairros, e aí você podia se matricular, se inscrever em várias, né, porque o exame não era no mesmo dia. Mas, na verdade, eu tentei entrar na Escola Técnica da Antártica, porque eu tinha um tio que trabalhava na Antártica, então eu tinha direito, né, a pleitear uma vaga nessa Escola Técnica da Antártica, mas tinha um exame de admissão rigoroso e eu não passei, né? Eu tinha uma prima que era professora primária, que me ensinou, ensinou a mim e uma outra prima minha. A minha prima entrou e eu não entrei. Aí eu tive que fazer um ano de curso de admissão ao ginásio, né? Fiz um ano de curso de admissão e aí prestei exame e entrei em 2 escolas e escolhi uma que ficava no bairro chamado Vila Bela, que é na Vila Prudente, na divisa com São Caetano, na rua Ibitirama, 1412. Então eu entrei nessa escola e aí eu fiz os 4 anos de ginásio e os 3 de colegial nessa escola, né? Escola do Estado, e que ao final desse colegial, aí entrei na faculdade e a maioria dos amigos meus entraram em boas faculdades. Eu ainda fiz 6 meses de cursinho, mas a maioria não fez nem cursinho nenhum, e entraram na Poli, na Física, e na FEI, etc., sem ter feito cursinho, ou seja, que a escola do Estado tinha um padrão de qualidade elevado ainda nessa época, porque eu comecei o ginásio em 65 e terminei o colegial, então, em final de 71, né, 72 entrei na faculdade. Então, quer dizer que ou seja, todo o período da ditadura, portanto, né, e período onde começou a deteriorar o ensino público, mas eu ainda peguei o ensino público de qualidade no nível secundário, né, ginásio e colégio. Reinaldo, e a sua juventude? Aí nós já estamos aí, você já está no colegial, já está de jovem para adulto, como é que foi essa juventude? Quando eu terminei o ginásio, eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei o colegial, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava
como contínuo, né, office boy, no Departamento de Rádio e Telejornalismo dos Diários e Emissoras Associadas, TV Tupi, Rádio Difusora. Então, eu comecei a trabalhar em janeiro de 69. Né? Antes eu tinha feito, né, quando estava no ginásio, nas férias eu fui para casa da minha avó, e aí meu tio vendia cigarro, era fornecedor de cigarro para bares e tal, aquelas coisas. E aí nas férias eu fui trabalhar com ele, depois ele me pagou com um monte de cadernos e outras coisas que eu passei a vender. Então eu vendia caderno, vendia sabonete, vendia isso, aquilo e tal. Né? Já não catava mais lata como fazia quando estava no primário, eu catava lata, essas coisas, vendia jornal no açougue, essas coisas, né? Mas trabalhar então assim, com carteira assinada, né? De menor, né? Carteira de menor, aí foi a partir de janeiro de 69 na TV Tupi de São Paulo. E, portanto, aí, que seria a minha juventude aí, já era estudo e trabalho, né? E, bom, saí com os amigos, molecada do colégio, né? Às vezes saíamos já no terceiro colegial, quando a gente saía aquela turma, ia em São Caetano, ia comer uma pizza, ficava andando na rua feito bobo, aquela molecada e tal, ou então ia jogar bola. Eu sempre fui muito ruim de bola, né? Muito ruim, eu jogava muito mal, mas sempre jogava. Ou então, uma vez me botaram de técnico, que era para eu não jogar, né? Só que eu escalava o time, eu tirava o cara, eles ficavam bravos, né? Eu que não entendia nada do negócio, e fazia isso. Né? Mas tive muitas amizades, né? Nunca tive briga, divergência com ninguém, e nem dificuldade de relacionamento com os amigos. Tinha com as meninas, aí a coisa era diferente, né? A timidez, aí tinha aqueles bailinhos, né? Aí ficava depois para limpar o vômito dos caras lá, né? Quando terminava o baile, né? Porque sempre tomavam uma Cuba Libre, uma coisa dessas, né? Que era o máximo, era a Cuba Libre, né? Na Coca-Cola com rum, tomava aquilo, aí terminava o baile, alguém tinha que limpar aquilo depois, né? Na garagem de alguém e tal, né? E as meninas, assim, só me chamavam para dançar quando não queriam que algum outro fosse tirar, porque eu também era muito ruim de dança, sempre dançava muito mal. Então eu tinha essa dificuldade de relacionamento, por exemplo, com as meninas, nesse sentido. Me dava super bem com elas, mas coisa de namorar, essa coisa toda, e aí era muito difícil, tinha uma extrema dificuldade nessas coisas. Então, foi isso. Você falou há pouco que quando na sua infância você, sem saber o significado, gostava de distribuir os papéis. Isso continuou na juventude? Já começou a despertar o interesse pela política, entender? Porque na minha casa, meu pai sempre falou de política, embora fosse um janista, né? Mas ele sempre acompanhou, embora ele tivesse segundo ano primário, e ele lia jornal, pelo menos ele lia todo dia, né? Porque ele saía de casa às 5 da manhã e essa hora não tinha trânsito, ele trabalhava no Cambuci, acredito que em 20 minutos, 25 minutos ele devia estar lá no Cambuci, né? E aí ele entrava às 7, quer dizer, esse tempo ele já ficava na banca de jornal lendo. E nos domingos ele comprava sempre o Diário Popular, né? Que era um jornal, que não sei porquê, porque não estava procurando emprego, mas era esse jornal que ele comprava. Então, em casa nós ouvíamos rádio o dia inteiro, geralmente na Rádio Bandeirantes, o dia inteiro. Outra coisa que é importante, né, nessa minha formação, o que é? A minha avó era analfabeta, completamente, né? E como eu antes de entrar na escola, eu passava muito tempo na casa da minha avó, e depois que entrar na escola, já nas férias ou nos fins de semana, eu ficava na casa da minha avó, lá na Moca, e onde tinha televisão, porque eu só fui ter televisão em casa quando tinha 8 anos de idade. Então, como minha avó era analfabeta, ela gostava de assistir o noticiário. Então assistia o noticiário do meio-dia e pouco, chamava-se Edição Extra, que era Maurício Loureiro Gama, Tico Tico, aquele pessoal. E o curioso é que quando eu fui trabalhar para produzir esse jornal, era o office boy, e depois eu fui redator desse telejornal e do locutor Maurício Loureiro Gama, né?
Mas eu assistia o telejornal todo dia, na hora do almoço, e depois à noite o Repórter Esso, porque a televisão não ficava 24 horas. A televisão, depois pelas 2 horas, parava a programação, depois começava às 5 ou 6 da tarde outra vez. Né? E aí assistia o Repórter Esso à noite. Então eu sempre acompanhei isso. Né? Nunca fui desinformado, mesmo numa casa com pouca instrução, que era a minha mãe tinha 4º ano primário e meu pai o 2º ano, mas tinha sempre essa conversa, e tinha essa relação do meu parente, né, que essa tia do meu pai que fazia coisa, porque uma prima dessa tia, por sua vez prima da minha avó, era casada com o tal de Afrânio de Oliveira, que foi assessor do Jânio Quadros, né, arrumou para o meu pai ser operado no Hospital das Clínicas, arrumou emprego para o meu avô na repartição de águas e esgotos, o atual Sabesp, né? Meu avô era pedreiro da repartição de águas e esgotos e aposentou, né, nessa condição. E foi o tal do Afrânio que arrumou esse emprego, ou seja, foi o Jânio. Logo, eram todos janistas lá em casa, não se podia falar mal do Jânio, né? Por conta disso. E aí, porque o Jânio era honesto, e não sei o que, arrumava esses empregos, mas era honesto. Né? E ao passo que o Ademar era o contrário, então tinha aquela briga. O vizinho nosso era ademarista, então existia um clima político sempre, mesmo com esse nível de disputa, né, que não corresponde àquilo que eu penso hoje, que toda a minha experiência posterior, mas foi nesse ambiente, né, que eu me formei assim, né? Então, quando estava no ginásio, me interessava também mal e mal pelas coisas, assim, também como informação. No colegial, eu nunca tive participação política, nem no ginásio, nem no colégio, né? Mas já no final do colégio, já comecei a ver lá a presença de alguém tentando organizar um grêmio, não sei o quê, que vem a ser o camarada que hoje é deputado estadual, né? O Adriano Diogo, cuja mãe era secretária lá da nossa escola, né? Trabalhava na secretaria da nossa escola. E o pai tinha uma padaria em frente, que era a padaria Cepan, que até hoje é da família, né? Faz propaganda até no rádio, essa padaria. Cepan era o nome do colégio que eu estudava, Colégio Estadual Professor Américo de Moura. Esse colégio, minha irmã, mais tarde veio a ser diretora dessa escola e tudo e tal, né? Então eu não tive participação política nenhuma aí. No segundo semestre, né, do último ano de colégio, é que eu passei a fazer cursinho. Então, veja, primeiro que eu fui trabalhar no departamento de rádio e telejornalismo, quer dizer, portanto fui trabalhar num lugar onde a política era assunto e onde se via o efeito da censura. Sim. Porque eu é quem ia buscar as notícias. Lá tinha um setor chamado CIA, Central Informativa Associada, que era onde havia o serviço de rádio escuta e telex teletipo, né? E eu ia lá para buscar as matérias para os redatores selecionarem e redigirem os noticiários do rádio e da televisão, né? E logo depois, um ano depois que eu estava ali, com 16 anos, os caras começaram com parte de querer me ensinar, a passar serviço para mim de eu redigir. Então eu era office boy, mas eu também escolhia as matérias e redigia o material de noticiário internacional, entendeu? Então, eu estava muito informado, porque ali, né, podia estar censurado dali para frente. Até ali a gente sabia de tudo que acontecia. Tudo, né? Eu me lembro um dia, por exemplo, eu atendia telefone, porque era office boy, né? E até hoje eu aprendi isso, eu não deixo o telefone tocar muito tempo, eu fico louco quando vejo um lugar que a pessoa não tem o telefone, eu vontade de dar um tapa, porque não é possível. Então, eu atendi o telefone, e aí um cara ligou, deixa eu falar com o James Rubio, que era um redator, que na época era chefe na Globo, na rádio, né? Na época a Rádio Nacional, Rádio Excelsior, mas era também redator ali. Deixa eu falar com o James, aí eu passo pro tal do James, aí o James desligou e falou para mim, né? O meu apelido na época que era Castor, né? Lá dos dentes. Então, ô Castor, liga para si e manda gravar a Rádio Nacional, né? Aí eu liguei, ele não fez isso, ele mandou eu fazer, né? Eu fiz, liguei e tal. Aí os caras gravaram.
Daí a pouco eu desço para ir buscar a gravação. Ah, mas não está aqui a gravação. Ah, por que não dá? Porque foi para a diretoria lá. Porque tinha havido o quê? Um grupo liderado pelo Lamarca não, pelo Marighella, havia invadido os transmissores da Rádio Nacional e botado lá uma mensagem demorada, né? Para descer o cacete no governo, no Mário Andreasa, não sei o que, uma mensagem então acredito que era da LN, né? E nós éramos os únicos que tínhamos a gravação, né? E aí, nesta altura, o que aconteceu? Foi lá para a diretoria e nada. E na época tinha o Jornal Diário da Noite, tinha uma edição da tarde. O jornal chamava Diário da Noite, mas ele tinha uma edição vespertina, né? Que eu ia buscar sempre lá na oficina do jornal. E a gente levava, eu levava para casa, cada um pegava um e tal. E ainda na hora do almoço eu brinquei, vai ter um negócio aí, o Jornal da Tarde vai dar, todo mundo vai dar, mas esse porcaria aqui não vai dar. Né? Aí eu fui lá buscar, peguei o jornal, levei lá para cima e tal, e estava lá uma página inteira publicado, o manifesto inteirinho do Marighella. Né? O manifesto inteirinho do Marighella. E 2 horas depois, o Exército estava entrando lá e prendendo o redator-chefe, que era o Hermínio Saqueta. Hermínio Saqueta é personagem histórico, trotskista, é personagem até do livro do Jorge Amado, né, tudo isso e tal. Lutou na Guerra Civil Espanhola, aquela coisa toda e tal. E era o redator-chefe lá. Então, quer dizer, eu tenho uma participação em certos episódios da história, assim, como uma figura completamente marginal da coisa, mas que, de repente, estou ali metido no meio, né? Então, voltando ao tema, o que era? Eu fui trabalhar num lugar onde a política era o dia a dia. Sim. Né? E às vezes eu saía com o pessoal para fazer filmagem, etc., né? Em geral no setor político, né? Então eu, moleque, office boy, com tênis estrupiado, aquele negócio todo, morador da Vila Ema, frequentava o Palácio dos Bandeirantes, né? Ia em coquetel da Fiesp, né? Os caras tudo tomando uísque, eu lá para filmar, aquele negócio todo lá junto para iluminador, aqueles caras, né? E metiram nesses rolos todos, entendeu? Como se fosse gente, né? E me lembro o dia que tocou o telefone, ela falou assim, olha, aqui no Palácio dos Bandeirantes, precisa mandar um repórter aqui que nós vamos anunciar, o governador vai anunciar o novo prefeito de São Paulo. Vocês têm que mandar um repórter aqui. Aí eu avisei lá, aí pegaram o repórter, o Almir Guimarães, um cinegrafista, um operador de som, e eu fui para iluminar. Chegamos no palácio, né? Aí numa sala no palácio, está só o governador, Abreu Sodré, nós, né? Mais nenhuma outra emissora, e aí ele apresenta o novo prefeito de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Então eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a saber que o Maluf ia ser prefeito de São Paulo, entendeu? Então, quando eu termino o colegial, né, eu já estava trabalhando há 3 anos também, né, neste meio, então já estava, né, e ainda fui por o cursinho Equipe, que era um centro de efervescência, né, política, cultural. O Serginho Grossman cuidava ali do setor de cultura do Equipe, entendeu? Ele fazia lá um ciclo de cinema, todo aquele negócio, depois o filme tinha um debate, aquela coisa toda, né? Serginho Grossman não era ninguém, era o Serginho, um cara que pelo menos se fazia de tímido lá, aquela coisa toda, né? Então, trabalhava, por sua vez, para a Equipe né, nesse setor. Então, ali eu fui me informando mais, né? Aumentando meu horizonte em todos os sentidos, até... Por exemplo, quando eu chegava, e o Equipe era uma beleza, cada menina linda, maravilhosa, todas granfinas, etc. e tal, e aquele beijinho de cá, beijinho de lá, e eu não sabia se beijava, se não beijava, como que era esse negócio, porque lá na Vila Ema não tinha esse negócio, né? Para mim aquilo era uma dificuldade. Né? Mas então, com esse clima todo, aí eu entro na faculdade, né? E aí logo, então, começo a me interessar pelo centro acadêmico, aquela coisa toda, né? Centro acadêmico, chama-se Centro de Estudos Históricos Afonso de Scragnoli Toné, Serrat, né? E aí logo no primeiro ano acabei candidato a presidente do centro acadêmico, entendeu?
Então, na verdade, aí começa a minha participação política propriamente dita dentro só na universidade, entendeu? Então, até ali, a minha vivência com a política é essa, né? Uma relação de ouvir falar, de parentesco, de coisa e tal, e de coisa de moleque, de ver todo aquele clima de eleição, de jogar papel para todo lado, tudo isso antes de 64. Eu me lembro muito bem de 64, do 1º de abril lá de 64, né? Por que eu me lembro? Eu tinha 10 anos e meio, por aí, né? Um pouco mais de 10 anos e meio, e estava fazendo o tal do curso de admissão, né? E no curso de admissão tinha lá a aula de história, que você tinha que decorar um monte de coisa. Uma das coisas que tinha que decorar era o nome do presidente da República, né? Então era João Belchior Marques Goulart. Todo dia tinha que decorar aquele negócio. Aí, um belo dia, não teve aula. Não teve aula. E aí a minha vizinha lá, dona Iracema, veio gritar lá para minha mãe: Dona Florinda, olha, derrubaram o João Goulart, não sei o quê. O exército está passando os caminhões do exército na Vila Sapopemba. Conversa, né? Porque até hoje o exército não deve saber onde fica a Vila Sapopemba, né? Nem hoje, nem o GPS consta a Vila Sapopemba. Mas o exército passou na Vila Sapopemba, não sei o quê e tal. Aí minha mãe começou a ficar apavorada, porque meu pai tinha ido para a fábrica. Se sabia que tinha piquetes, né? Meu pai era um medroso de marca maior, não tinha sindicato, greve, piquete, nada disso. Eu tinha um pavor dessas coisas todas, entendeu? Então minha mãe o dia inteiro ali, apavorada, porque ia ter piquete, sei lá o que aconteceu. Mas quando foi 6 horas da tarde, como ocorria todo santo dia, meu pai chegou em casa e acabou. E o pior foi que no outro dia não teve aula, E quando teve aula, nós ficávamos perguntando pro professor, quem é o novo presidente? E o professor escorregava para todo lado, né? E não conseguia falar até o dia que Deus o abençoou e que nomearam o Castelo Branco. Aí ele começava, sem explicar porquê nem nada, a nova decoração agora era o quê? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí ele fazia questão, olha, tem que dizer que é Marechal, não pode esquecer que é Marechal. Isso ele enfatizava, entendeu? Então, foi isso toda a minha vivência aí com a política nesse sentido. A minha participação propriamente começa na faculdade, entendeu? Então vamos falar desse seu período na faculdade, né? Curso de História. Isso. E como é que foi esse período? Já ditadura, né? Sim. Período ainda difícil. Né? Na verdade, ainda a ditadura, ainda, né? Porque, a ditadura desde que eu estava na admissão ao ginásio, agora entrei na faculdade. E aí, sim, no auge da ditadura, né? Porque já era 72, o famoso ano do sesquicentenário da independência, né? Porque eu aprendi aí que queria dizer 150 anos, né? Até hoje não esqueci. A juventude atual não tem a felicidade de saber o que é sesquicentenário, né? Então, entrei nesse ano, quer dizer, então o governo Médici, né? O auge tanto da repressão quanto da propaganda da ditadura, aquele negócio todo, né? Já tínhamos ganho a Copa do Mundo de 70, já tinha toda aquela situação. Me lembro na Copa do Mundo, eu trabalhava lá na Tupi, a gente então, tinha aquelas festas, cada vez que o Brasil ganhava, saia pra rua, a gente saía pra rua, filmava daquela farra toda, que era aquela multidão na rua, porque era a única manifestação permitida, né? E aí, então, entre 72, nessa situação, nesse clima. Quem dirigia o centro acadêmico, né, a turma acusava lá que era o partidão, né, era o PCB que dominava o centro acadêmico da história, né. Aí estavam se formando uns grupos de oposição a partir do centro acadêmico da geografia, que era presidido pelo Geraldinho Siqueira, né, que depois veio a ser deputado, né, do MDB e depois do PT, aquela coisa toda e tal. O Geraldinho Siqueira apresentou. E ali formava-se um núcleo de pessoal que era oposição, que queria tomar o centro da mão do partidão, né? E formou-se um grupo grande de várias pessoas, que por sua vez eram de vários partidos ou não, como era o meu caso, que não era de nada, né? E aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Formou um grupo lá que ia concorrer no centro acadêmico. A eleição do centro acadêmico era em outubro, né? Aí o que aconteceu? Pouco tempo antes da eleição, então um dos caras que era
do centro acadêmico, era do Partidão, chamado Benauro, Beno, era um sujeito simpático, muito carismático e tal, veio conversar comigo. Papapá, olha, nós estamos querendo formar uma chapa aí, mas o negócio é assim, nós vamos entrar nas classes, e como discutir com a classe, e aí a classe vai escolher quem quer ser da chapa, fazer uma grande reunião aqui, papapá, vocês topam fazer isso? Eu topo. Eu não só topei, como convenci umas meninas que faziam, com quem eu tinha mais afinidade nesse grupão da oposição. Meninas que eu depois vinha a saber eram da LN. Né? Uma delas até era namorada do Alexandre Vanucci, né? Da geologia, que depois foi morto e tal. Então, o que aconteceu? Fizemos esse movimento todo e aí formamos uma chapa, né? E me botaram na cabeça da chapa. E aí aquele grupão todo da oposição ficou louco da vida, eles se lançaram e tal, né? E ganharam. Quer dizer, que a primeira eleição que eu concorri, eu perdi, né? Portanto, eu estou acostumadíssimo a perder eleições. Mas foi legal, foi um movimento fantástico, porque a escola ficou coberta de faixas e cartazes, era uma agitação, a turma se empolgou, entendeu? Porque tinha duas chapas, porque não ia ter uma chapa só, porque teve um debate. E foi um debate até que de nível bem razoável para as nossas condições da época, não só as condições gerais, como o nosso nível também de preparo, que era precaríssimo, né? Hoje, a gente avaliando, a gente lia lá umas 2 ou 3 coisas, achava que aquilo era, né, a salvação da lavoura. Eu me lembro que o Adriano, que eu conhecia de vista lá do CEPAM, né, ele era da geologia, e um belo dia ele apareceu lá na lanchonete lá da história, né? E aí eu cheguei para ele, você não é o Adriano, assim, assado, ele já ficou meio assim e tal, né? Aí eu falei, não, eu sou do CEPAM e tal. Foi aí que ele me aproximou dessas meninas, e aí fizemos política junto e convenci depois essas meninas a não participar do grupão todo da oposição, e sim se aliar com o Partidão. Que uma delas, uma espanhola lá, que se chama Concepción, ela queria matar, mas no final aceitou se aliar com o Partidão. Então também foi aí que eu aprendi essa coisa de aliança, né? Porque em seguida o que aconteceu, isso era 72, no comecinho, o Adriano, então no fim do ano, ele veio para mim e me propôs fazer uma viagem para o Uruguai, para a Argentina e para o Chile. Lembre-se que naquela época o Chile era governado pelo Allende. O Uruguai ainda era uma democracia. E a Argentina estava para se tornar uma democracia. Estava na ditadura do Lanusse, já no fim, já com eleições convocadas, que o Cámpora foi eleito e depois passou para o Perón, aquela coisa, né? Então, ele me propôs fazer essa viagem, na hora H ele me apresentou umas pessoas e tal, na hora H ele não foi, era para ir a mulher dele também não foi, e eu fui. Nesta viagem de ônibus, saí daqui para Montevidéu, né, que foi a primeira vez que eu vi a democracia na minha vida, foi em Montevidéu. Eu cheguei no meio da rua, assim, para um lavador de carro, falei assim, onde é a sede do Partido Comunista? Sim, 1, 2, 3 quadras aqui, pá, e tal. E explicou como quem pergunta onde é a padaria da esquina. Imagina, no Brasil, naquela época, você falar onde é a sede do Partido Comunista. Né? Aí num outro lugar, um comitê, negócio com Che Guevara para tudo que era lado. A primeira vez que eu vi democracia foi ali. Dali fui para Buenos Aires, né? E estava já agitação eleitoral e pichação no país inteiro, né? Cámpora presidente, Perón al poder. Era esse o negócio. E atravessei a cordilheira, fui para o Chile. E na cordilheira, pintado assim, Cámpora presidente, Perón al poder, aquele negócio todo. No Uruguai, no ônibus que eu estava entrando no Uruguai, um senhor do meu lado mostrando assim as pinturas, né? Isso aí fomos nós que fizemos, a Frente Ampla. Né? As cores da Frente Ampla. Eles tinham pintado a estrada inteira da fronteira do Brasil até Montevidéu. Entendeu? Tudo voluntário. Né? Então, aí depois fui para o Chile, passei 4 dias no Chile, né? E nessa altura já sozinho, porque já tinha deixado os outros caras de lado e fui sozinho.
não conhecia nada, era a primeira vez que saía do país, que mal falava espanhol, aquela coisa toda, e fui me virando. Depois eu voltei, um pedaço eu voltei de carona, aquele negócio todo para chegar de volta aqui no Brasil, né? E aí, isto era janeiro de 73. Em março de 73, quando começaram as aulas, aí começamos um movimento lá a favor da construção do prédio para as ciências sociais e não sei o quê, fizeram uma chopada, apareceu aquela C-14 da polícia, com metralhadora para tudo que era lado, aquele negócio, mas nós fizemos lá a nossa festa. Só que, nesta altura, eu já estava dando aula. Ou seja, porque assim que eu entrei na faculdade, eu pedi lá na Tupi, eu pedi para eles me promoverem a jornalista, né? Porque eu exercia a função de jornalista. Né? E como eu entrei na faculdade agora, aí deram desculpa que não era faculdade de jornalismo, então aí eu pedi demissão, né? E entrei com processo no dia seguinte na justiça, né? E fui trabalhar na Globo 3 meses, trabalhei na Rádio Excelsior Nacional. E aí comecei a dar aula de geografia no Madureza, né? No Madureza, que ficava no Tucuruvi. O dono do Madureza era um judeu chamado Sunia Reusen, que tinha um irmão que era vereador em São Paulo, Davi Reusen. E, bom, o que eu dava de aula num dia lá, era um salário que eu ganhava o mês inteiro, como office boy e tal. Então, eu comecei a dar aula, aí depois fiz um teste num curso de Madureza lá na Vila Prudente, aí peguei um monte de aula, então era professor. Então, quando foi e com essa grana, que era professor, que eu consegui viajar, voltar e tal, e quando foi então em março de 73, o que aconteceu? Eu tinha voltado, né, do Chile, aquele negócio todo. E teve essa recepção de calouros lá na história, né, com essa coisa de chopada e não sei o quê, só que eu estava dando aula antes de ir para lá. E aí, eu estava dando aula, era um sábado, e entra bem na porta, assim, a cunhada do Adriano. Pediu para falar comigo, falei, estou dando aula, estou terminando a aula, tudo bem, tal. Terminando a aula, eu saí, e aí ele falou, você vai lá para isso? Vou, então vem aqui que nós vamos tirar carona. Aí o Adriano estava no carro lá me esperando, e começou a dar volta para tudo que era lado, e volta, eu não entendia, e olhava para trás, eu não entendia por quê, né? E aí me deixou lá perto da Avenida Paulista, com um recado para eu dar para as meninas lá na história. Né? E aí sumiu. Aí eu fui para lá, cheguei lá, encontrei as meninas, né, e falei, olha, o fulano falou que o cara com quem vocês tinham ponto furou. Só isso. A menina já começou a chorar, a outra só que sumiram. Isso era sábado. Na segunda-feira, leio eu no jornal, todos eles presos. Né? E em seguida, o Alexandre Vanucchi morto, nessa confusão toda. E eu, mais uma vez, estava na história, entendeu? Ali, marginal a história. Ali. É uma espécie de Forrest Gump, sabe como é que é? Lembra do filme aí? Aquela personagem. Então, não tem nada a ver com a história, mas está ali na história. E foi essa situação aí que eu vivi no começo de 73. Por sua vez, o Adriano sempre dizia para mim, você precisa ler, porque eu não lia nada, né? Teoria, tinha que me aprimorar. E eu nada de ler. Aí, o primeiro trauma foi essas prisões no começo do ano. Aí, quando foi setembro, caiu o Allende, né? Houve o golpe do Chile. Aquilo me abalou muito. Me lembro que eu dava aula também numa escola, numa Madureza, em São Caetano, que eram todos operários os alunos, né? E aí eu cheguei para dar aula, assim, e um deles falou assim, pô, aquele seu amigo lá caiu, hein? Aí eu falei, não, meu amigo não. Né? Aí eu comecei a defender o Allende, falei, amigo de vocês, é por isso, aquilo e tal. E lá foi a aula para o Brejo, nós ficamos discutindo o golpe no Chile, né? E a partir daí que eu comecei a ler. Aí, como eu andava de ônibus ou de trem ou de qualquer meio de transporte não individual naquela época, e no mínimo 2 horas, porque da Vila Ema para qualquer lugar, já naquela época, demorava 2 horas, agora deve estar demorando umas 5. Né? Eu ia lá, aprendia a ler no ônibus, entendeu? E tal, ia lá ler no ônibus. Né?
Aí depois veio um alento com a Revolução dos Cravos, né? Um alento, a gente corria na Avenida São João, tinha uma banca de jornal que vendia jornais portugueses, aquele negócio, a gente corria para comprar jornal português na Avenida São João, entendeu? Na Avenida Ipiranga, próxima a São João, aquele negócio todo, aquilo foi um respiro, né? Só que exatamente depois do golpe no Chile, e essas leituras que eu fui fazendo, é que eu comecei a achar que todos aqueles grupos que existiam, então aquelas táticas ali, que já tinham tentado me ganhar, e eu, felizmente, eu sou lerdo, né? Essas meninas da LN tinham tentado me ganhar, né? E explicaram para mim tudo que eram as diferenças entre os grupos e por que o deles era o melhor, e só que eu não me entendi que estava sendo convidado, né? Para sorte minha, eu não entendi que estava sendo convidado. Aí depois, então, de tudo isso, eu comecei a achar que o Partidão estava certo, né? Além do que começou também o movimento pela anistia, aí não sei cronologicamente aí, e eu comecei a frequentar, fui à casa da dona Terezinha Zerbini, aquele negócio todo e tal, então comecei a achar que a proposta do Partidão era mais adequada, entendeu? E aí eu fui me oferecendo para o cara que todo mundo acusava de ser do Partidão, né? Eu fui ali, né, dando as dicas para o cara me chamar. E aí veio a eleição de 74, né? E aí já na eleição de 74 eu já estava no Partidão, né? E já fazendo a campanha dos candidatos. Lá em São Paulo era Goldman e Gatto. Né? Aqui era Gatto e Fabiano, né? Lá era Goldman e Gatto. Então, eu fiz a campanha do Goldman, do Gatto, aquela coisa toda, cheguei a viajar até com o Goldman, assim, pessoalmente, ele tinha um Fusca muito chinfrim e tal, fomos para o Vale do Paraíba, aí, ele foi fazer uns encontros lá, não sei o quê, eu fui junto, só eu e ele, piriri. Então, já passei a ter uma atuação partidária, efetivamente, entendeu? Então, a atuação política do centro acadêmico, depois dessas experiências e desses traumas e coisas, eu escolhi entrar no Partidão, né? Então foi 74 e tal, e aí quando veio outubro de 75, vieram as prisões, né, do pessoal do Partidão. Aí quando vieram as prisões do pessoal do Partidão, prenderam todo mundo que eu conhecia, e lá estava, eu cheguei um dia em casa e minha mãe falou, então tiveram uns caras aí e tal, são amigos seus da faculdade. Eu falei, não tenho amigo nenhum. A vantagem que eu tinha, eu não tinha muita técnica de clandestinidade, mas onde eu morava era por si só uma clandestinidade, entendeu? A Vila Ema era muito longe, né? Ninguém ia lá, entendeu? Amigo meu, nenhum sabia onde que eu morava. Da faculdade, ninguém. Falei para minha mãe, então o negócio tá feio, né? Aí eu dei para minha mãe um nome, telefone, endereço, um deles o do Goldman e tal, ó. Se eu for preso, a senhora procura essas pessoas aqui, né? Mas fiquei em casa. E não dormi, porque eu estava com um pavor desgraçado, não dormi. Até uma hora que o sono venceu o medo, né? Eu dormi, saí de manhã para dar aula, né? E depois, naquele dia, ia abrir a eleição do centro acadêmico. Então, a eleição lá era todo ano. Isso era uma virtude do movimento estudantil, com toda a baderna que tinha, num país que não tinha eleição para nada, o movimento estudantil, bem ou mal, todo ano tinha uma eleição. Entendeu? Então, e o que aconteceu? Naquela primeira de 72, eu não ganhei. Na do ano seguinte, né, eu ganhei. Né? Eu me tornei o presidente do centro acadêmico. E aí, em 75, estava na hora de eu sair. Então era cada 2 anos, uma coisa assim a eleição. Mas o fato é que 2 anos. Então, eu estava na presidência do centro acadêmico, eu tinha que presidir a eleição. Né? Daquele ano eu não concorri à reeleição, nunca fui simpático à ideia de reeleição, né? Mas fui lá abrir a eleição, tudo direitinho, as urnas, e fui falar com o diretor da faculdade.
que era o professor Eurípides Simões de Paula, professor da primeira turma, né, da faculdade de História, o cara que levou o Levi-Strauss para fazer as tais pesquisas que o tornaram tão famoso, e Eurípides contou que o Levi-Strauss não teve uma dor de barriga danada e não foi coisa nenhuma que ele escreveu, o Tristes Trópicos, não sei o que, sem ter visto coisa nenhuma, ele escreveu da cabeça dele, porque ele não viu nada, porque ele teve dor de barriga e não foi lá. Isso o Eurípides contou. Mas o Eurípides era uma figuraça, um professor, era um liberalzão, sabe? E que teve na Segunda Guerra, mas como ele era aluno de universidade, filho de família rica, ele era tradutor na guerra, falava francês, aquela coisa toda e tal, e era major do exército por conta da participação dele na guerra, entendeu? Aí eu fui lá contar para ele, olha, aconteceu isso, acho que eu vou ser preso. Ele falou, agora tá ruim, porque quando era no DOPS, a gente sempre quebrava um galho, porque lá é tudo delegado, era colega nosso, fez faculdade com a gente e tal, agora tá com o exército, o negócio tá difícil. Aí ele contou que um belo dia tinha aparecido lá um capitão, sei lá o que, do exército, e que tinha exigido lá todas as fichas dos alunos da Faculdade de Filosofia da USP. Naquela altura, uns 7.000 alunos. E que o secretário ficou apavorado, que não sabia o que fazer, seu Miranda, professor Eurípides, aí ele falou, manda ele cair o cara aqui. Aí o cara chegou lá, tal do capitão, é o capitão não sei o quê, aí ele, Major Simões de Paula, pum, o cara bateu continência e ficou quieto. O que o senhor quer? Não, eu quero, não tem problema, o senhor pode levar todas as fichas, só que o senhor dá um recibo de cada uma para mim. Aí o cara foi embora, não ia ter esse trabalho todo e tal. Então o Eurípides era essa figura. Falou, bom, então não posso fazer nada, mas se acontecer, você manda me avisar, porque aí eu falo no conselho universitário, etc. Aí já fica público e tal, fica mais difícil deles te matarem. Isso é um consolo, né? Muito legal. E eu, sem saber o que fazer, aí os caras falaram, olha, você tem que cair fora, né? Você tem que cair fora, porque o problema é que a orientação do partidão não era de fugir. Era de se entregar. Porque prevalecia naquele momento no partidão uma linha que depois a gente chamava de Geiselândia, né? Porque o pessoal que apoiava o Geisel, que o Geisel disse que estava dando lá a tal da abertura, lá, a tal da distensão. Né? E que então o pessoal apostava nessa linha do Geisel para dividir os milicos e tal. E portanto, esse meu amigo, esse Beno, né, que foi o cara que me levou para o partidão, ele ficou em casa esperando os caras. Os caras vieram buscar ele, ele não estava, né? Aí ele mandou esperar. E aí chegou e foi para a cadeia desse jeito. E eu não sabia o que fazer, né? Se eu me entregar, eu falei, não, vou entregar, mas assim também, fugir para onde? Aí me ofereceram aqui e ali, aí eu fui na casa da Laura Luiz Souza, filha do Antônio Cândido, que era minha colega, né, e tal, e era casada na época com o Carlinhos Vergueiro. O Carlinhos me ofereceu até, olha, tem uma casa em Campo Jordão, uns amigos, não sei o que e tal, se você quiser ir para lá, entendeu? Uma coisa assim, mas eu não... Bom, aí, consequência, acabei indo dormir na casa de um dono da escola lá, e no dia seguinte fui para casa de uma chácara que uma tia minha tinha perto de São Roque, entendeu? É um lugar também, até hoje, desconhecido no planeta, um lugar chamado São João Novo, e eu me enfiei lá na chácara da minha tia, sem explicar nada o que eu estava fazendo ali, né? Também ninguém me perguntou, né? Nem minha tia, nem nada. E ali fiquei uma semana sem uma notícia de nada, não tinha jornal, não tinha nada ali. Aí eu resolvi, acho que já melhorou a situação, vou voltar, né? Aí voltei e fui direto para dar aula. Uma dureza que eu dava aula na Avenida Santo Amaro, cujo diretor chamava-se Mauro Mazontini. E a irmã desse Mauro tinha sido locutora da Rádio de Moscou e da Rádio de Pequim. Né? Ou seja, era um cara da velha guarda do partidão, entendeu? Na casa dele é que o velho, como é que chamava? Joaquim Câmara se tornou comunista na casa dele. Né? E ele escondia o Joaquim Câmara, quando ele dava aula em Campinas, né? Ele dava aula em Campinas, ele ia com
com jaleco de professor e tal, com carro, e ia para Campinas, dava aula, e na volta ele trazia o Joaquim Câmara para São Paulo. E só como tinha barreira na estrada e tal, ele dava carona para um milico, que não sabia quem era o companheiro de viagem dele. E assim foi passando várias vezes pela coisa. Então esse Mauro, que era uma figura sensacional, então me escondeu na casa dele e falou, olha, você suma daqui, porque aí que eu soube que tinham matado o Herzog. Entendeu? A história da morte do Herzog eu não tinha sequer conhecimento, que eu estava lá em São João Novo. E foi depois da morte do Herzog que também passou a dar uma aliviada, né? Porque aí aquela pressão, então não iam mais atrás do Reinaldo, que era um ilustre Zé Ninguém, né? E nem dos outros que não tinham sido presos até então, né? E aí então eu pude voltar da aula, até que isto foi em 75, né? Eu terminei a faculdade em 76, terminei a faculdade em 76, e em 77 eu casei, e aí fui procurar aula no Caetano de Campos, na Praça da República em São Paulo, aula de moral e cívica. Aí, na aula de moral e cívica precisava de atestado de antecedentes políticos. Aí eu fui um dia no DOPS com esta cara de pau lavada que eu tinha, fui lá no DOPS e pedi o atestado de antecedentes políticos. Preenchi o papel lá, uma semana depois fui eu lá também com esta cara lavada, sozinho, cara de bobo, buscar o atestado. Aí o cara puxou lá a ficha, telefonou lá para cima, um momentinho, daí a pouco desce um cara, falou, senhor, por favor, queira me acompanhar. Isso. Aí, rapaz, subi lá, falei, e agora danou-se, né, meu? O que vai acontecer agora? Eu tinha uma folha cheia de nome, telefone, isso aqui, não era nada, era um nome de telefone de amigos, mas de saber, mas como eles me deixaram no corredor, eu fui até o banheiro, consegui jogar aquilo no banheiro e tal, e fiquei ali sem saber o que ia acontecer. Até que, horas depois, me chamaram lá, eu via aquela movimentação lá, via um japonês que era da minha faculdade, circular lá dentro, entendeu? Colega meu, viu o cara... E aí até um delegado lá se dignou a me interrogar, assim, normalmente, como se deve interrogar um cidadão normal, né? Um monte de perguntas e tal. E fulano, você conhece fulano, conhece ciclano? Mas fulano é do Partido Comunista? Não, eu fiquei sabendo depois, né? Porque eu li no jornal. Eu fiquei sabendo que eu li no jornal, porque saiu no jornal, né? E tal, fulano, também fiquei sabendo depois, tal. Eram todos meus amigos, sim, fiz parte da chapa junto com eles, eu fiz parte disso, mas tudo é coisa dentro da universidade, não tem nada a ver com essa história de Partido Comunista, nem nada. Mas nessa altura eles estavam querendo era terminar a questão burocrática, porque nessa altura isso já era 77, entendeu? E estavam querendo encerrar lá a papeleira toda que eles tinham no processo, né? E certamente o que eles sabiam de mim não significava que valesse a pena, nesta altura, perder o tempo deles, precioso, né? Nem gastar nem um pouco de energia elétrica com algum choque, nem nada disso. Então, foi isso que foi o meu interrogatório lá, e no final me passaram para um outro delegado, que estava com uma mulher, uma bonitona, toda em cima da mesa dele, uma coisa, e o delegado foi muito simpático, me cumprimentou e tal. Olha, nós andamos investigando o senhor e tal, e nós vimos que realmente o senhor não tem nada, o senhor está casado, o senhor tem responsabilidade, e o senhor não há de fazer nada contra esse liberalismo que nós temos aqui no Brasil. São essas palavras dele. Não, claro que não. Nós trabalhar, tá logo. Aí fui sair, né? E que não era fácil, que era um labirinto, ainda brinquei com o cara lá, que eu não sei se era delegado, o que era. O pior não é o senhor me prender, se o senhor me soltasse aqui, porque eu não ia saber sair, tá? Tudo clima, um alívio desgraçado. Essa foi minha única relação direta com a repressão, né? Foi essa, quer dizer, eu nunca... Ou seja, 2 vezes eu estive próximo de ser preso, quer dizer, uma nas prisões do pessoal da LN, não porque eu fosse da LN, mas porque as minhas relações eram todas com o pessoal da LN. Inclusive namorei uma menina, né, que chegou a ser presa e tudo isso, e que era da geografia. E
depois no Partidão. Mas em Cana eu nunca fui. E até agora não tive curiosidade de ver o que é que consta lá dos meus dados, lá no DOPS, etc. Não sei. Sei que também, bom tempo depois, eu quis viajar e fui tirar passaporte. E aí, quando fui lá para pegar passaporte, tem um negócio da Polícia Federal aqui, o senhor precisa... Como eu já sabia o que ia perguntar, eu não fui lá responder e fiquei sem receber o passaporte. 6 meses depois me mandaram o passaporte, mas aí eu já não ia viajar mais, já tinha perdido o depósito de 22 mil cruzeiros que tinha que fazer naquela época e aquela coisa toda, entendeu? Pois essa que é a minha trajetória aí da vida clandestina, né? Que, por sinal, se encerrou dentro do Partidão. O que aconteceu? Então, depois dessa onda de prisões, o partido se desarticulou, aquela coisa toda, fiquei afastado. E quando eu vim para Santos, né? Quando eu vim para Santos, aí um colega meu, amigo lá de São Paulo, do Partidão, e falou, mas você precisa voltar ao partido, não sei o que, Então, tratou de fazer o contato para mim aqui em Santos, do partido. Aí eu estava dando aula já na escola dos sindicatos metalúrgicos, no CEMETAL. Né? Vamos já parar? E já? então foi que... Nós vamos dar interromper para trocar. Hoje, 2 de dezembro, e vamos continuando a entrevista com o professor Reinaldo Martins. Reinaldo, a sua chegada em Santos, a cidade, a impressão que você teve da cidade? Bom, nada apoteótico nem curioso, né? Eu, na verdade, vim para Santos meio por acaso, quer dizer, porque um colega de faculdade dava aula aqui no Joaquim Nabuco, na Conselheiro Nébias. Era um cursinho. E saiu daí. O nome dele era Chacon. Me lembro o nome, o sobrenome era Chacon. Era irmão daquele também ator. E, aliás, o ator faleceu e ele também já faleceu. E esse Chacon era colega de faculdade e estava largando as aulas e ofereceu para um amigo meu, que era amigo desde o colégio e estava fazendo também a faculdade comigo, e que não tinha experiência de dar aula. Falei, mas eu não tenho experiência. Falei, e ele então me convidou para vir junto. E aí eu vim junto e dividi as aulas com ele, com esse meu amigo que é hoje historiador, professor da FAAP, etc., e do Mackenzie, Martim César Feijó, né? E então eu vim dividir as aulas com o Martim, no Joaquim Nabuco. Então era o seguinte, eu vinha uma vez por semana para cá, de manhã, dava aula à tarde e à noite e voltava para São Paulo, né? Esse é o meu contato com a cidade. Então, na verdade, eu vinha, dava aula, em seguida ia para o Eldorado, almoçava. O Eldorado estava no começo ali, a grande novidade da cidade. A molecada toda no intervalo corria para o Eldorado, porque tinha uma lanchonete fenomenal ali, né? Num círculo ali no meio, que agora é o Carrefour. E voltava para a aula, não andava pela cidade, não conhecia nada da cidade. Eu descia do ônibus direto para lá e tal. Mas aí isso foi 70, acho que foi começo de 75 ou de 74. Né? Eu me lembro que quando teve a crise lá das prisões em 75, eu andei sumido daí das aulas também. A dona da escola nunca me perguntou porque eu tinha sumido. Então isso já me tornou assim, simpatizante da cidade, quer dizer, o mito da Cidade Vermelha me veio à cabeça, né? Quer dizer, a diretora sabia perfeitamente, né? Professora de letras aqui, da Unisantos, e sabia perfeitamente porque eu estava assumido, mas nunca me perguntou e acabou-se, né? E depois, em 76, né, mais ou menos para o meio do ano, etc. e tal, me mandaram embora. Né? Isso porque um colega meu tinha dito que eu estava com a matéria atrasada, então eu fui mandado embora. Né? E, bom, tudo bem, porque me pagaram tudo direitinho. Eu não estava acostumado a trabalhar em lugar que pagava direito, entendeu? Porque a TV Tupi, lá, os associados, não pagava nada. O pagamento era quinzenal, mas saía a cada 3 meses um vale. Entendeu? Então eu estava habituado a essas relações profissionais espúrias. E aqui eles me trazem, sabe, foi realmente impressionante, tudo registrado direitinho, pago direitinho,
corretíssimo, né? Bom, então eu saí, mas quando eu saí comecei a namorar com uma aluna, né? Aí eu comecei a namorar com essa aluna, então comecei a vir, porque não trabalhava mais aqui, mas vinha, no dia que era o meu dia de trabalho, eu vinha para namorar. E logo casei. Né? Isso era fim do ano, no começo do ano seguinte, em março de 77, eu casei, mas morando em São Paulo. Eu morei 1 ano em São Paulo, no centro da cidade, e depois mudamos para Santos. Então, mudei para Santos em abril de 78. E nessa altura, eu dava aula em São Paulo, no Colégio Santa Cruz, que também me mandou embora no fim do ano. E quando eu fui me mandar embora, os colegas falaram, mas você não é lá de Santos e tal? Você não fala com o Breda, que era professor lá, e era dono de uma escola aqui, sócio de uma escola aqui. Então, eu vim a Santos para procurar essa escola. Quer dizer, já estava mudando para cá e fui procurar aula no Decisão. Aí cheguei lá e encontrei o Lascani, com quem eu havia trabalhado no Joaquim Nabuco, né? E o Lascani era coordenador e tal, e aí, ao invés de falar com o tal Breda, eu fui falar com o Valdir Calvila, que era um dos donos, era professor de história, e tinha sido meu professor no Equipe, né? E aí, peguei as aulas aí no Decisão. Eu comecei a dar aula no Decisão em 77. 78. Né? Isso. Em 78. Comecei a dar aula no Decisão em 78. E aí, dei aula em 78, 79 no Decisão. E aí, já morando aqui, aí eu subi uma vez por semana para dar aula em São Paulo. E então, nesse meio tempo, eu arrumei as aulas no Sindicato dos Metalúrgicos, o CEMETAL, que era uma escola muito interessante, é uma experiência muito interessante, porque era supletivo, mas funcionava de turno. Quer dizer, era principalmente para atender os cosipanos, né? E funcionava de turno, quer dizer, que a mesma aula que você dava de manhã, você tinha que repetir exatamente a mesma aula à noite, porque podia ser que o cara viesse no turno da manhã ou da noite, conforme o turno que ele estivesse fazendo na coisa. Eu trabalhei 4 anos aí no sindicato, né? Então aí é que eu retomei meu contato com o Partidão, né? O Li, já falecido, né? Foi encarregado de fazer o contato comigo, né? E me levar de volta para o Partidão, né? Que, como todo mundo sabe, tinha o controle também do Sindicato dos Metalúrgicos, na época com o Arnaldo, esse pessoal todo na presidência, né? Nem sempre me dei bem com o Arnaldo, nem com ninguém, mas eu fazia o meu serviço lá e trabalhei 4 anos ali. E ali, então, retomei o contato com o Partidão e, através desses contatos, é que fui conhecendo outras pessoas na cidade, entre eles o Lamir, por exemplo, um dos primeiros a conhecer, né? Eu já tinha, quando dava aula no Decisão e ainda não dava aula no Sindicato Metalúrgico, teve uma eleição, acho que para deputado, que ano pode ter sido isso, 78. E aí, no dia da eleição, eu não sabia quem fazer campanha, e aí uma menina trouxe lá um negócio para eu fazer, campanha do Milani, né? A menina trouxe lá, essa menina vem a ser irmã da Beth Savieto, com quem depois eu fui trabalhar, né? Não conhecia a Beth, fui conhecer nos sindicatos metalúrgicos, a Beth Savieto, o Helder, todo esse pessoal, e éramos todos do Partidão, né? Então, foram a partir daí que fui se estendendo os meus contatos, né? Uma vez eu falei com o Goldman, né? Com quem eu tinha que falar em Santos, falou, procura o Milani. O Goldman falou para procurar o Milani, né? Então, o Milani, o Lamir, etc., passei a conhecer a partir daí. Mas a minha vida no Partidão foi até o dia 15 de novembro, coisa que o vale é de 82, ou seja, no dia da eleição de 82. Eleição para governo, aquela eleição que era para desde senador até vereador, que Santos não elegia prefeito, né? Senão eram 6 cargos, tinha que votar, aquela eleição fantástica. Então, naquele dia eu tinha tomado a decisão já de que eu ia sair do partido na hora que entregasse meu último panfleto, né? Porque eu já estava meio agastado aí com a maneira do partido agir, participei de
conferência do partido, aqui não sei em que praia, porque era clandestino, eu fui os olhos fechados, nem sei o que foi, mas onde já tinham vindo aqui já alguns ex-exilados, né? Já estavam de volta, já começaram a falar mal do Prestes e não sei o quê. O Davi Capistrano veio e saiu no meio da conferência, isso violava as condições de segurança, e eu era um Caxias, entendeu? Eu era um Caxias. Se falasse era para fazer assim, não é para contar para ninguém, isso eu não contava, era para ninguém. Só sob tortura, como felizmente eu não fui torturado, garanto que sob tortura eu contaria qualquer coisa, mas assim, espontaneamente eu contar um segredinho, para uma fofoquinha, eu não fazia, nunca fiz. Né? Não fazia com a minha mulher, com a minha namorada, né? Eu não fazia. Então, e eu via que os outros não levavam a coisa tão a sério assim, né? E eu então estava já descontente com o partido, embora não tivesse a fim de nenhum outro, achando que nada tivesse melhor. E então eu decidi sair do partido em 82. Na hora que eu entreguei, 5 horas da tarde, que fechou as coisas lá, que eu entreguei o último panfleto de boca de urna, né, campanha do Montoro, daquela gente toda, eu falei, bom, não tem mais nada a ver com o partido. Né? Aí fiquei sem partido, né, coisa nenhuma. E aí o Laércio Gerbi, que era um dos donos do Universo, um dos donos do Universo, onde eu comecei a trabalhar desde o momento que abriu, em março de 80, né, o Laércio me convidou para fazer parte de um grupo do Edmur Mesquita, que tinha sido eleito vereador naquela eleição. Né? Eu tinha feito a campanha do Alcindo Gonçalves, né? Que o partido tinha 2 candidatos, o Alcindo e tinha o Moacir de Oliveira. Né? O Alcindo pode dizer que não era, mas era o candidato do partido. E o Moacir de Oliveira. E nós, como éramos da classe média, né, fazíamos a campanha do Alcindo. Né? Quem coordenava isso era o Lamir, né? E tal. Mas o Edmur se elegeu aí, né? Não sei qual é o esquema da igreja, não sei o que era, o Edmur se elegeu, e o Laércio, que tinha sido coordenador de campanha dele, então formou-se um grupo em torno do Edmur, que fazia uma série de reuniões e tal, aí vinha o padre Antônio Marchione, lá da Jockey, né? Isso. O padre Antônio Marchione, aquela coisa toda, e o Marchione entusiasmado, eu ia também nas reuniões, e era um negócio de núcleo de participação, de estudo de participação popular, uma coisa assim, que era o grupo que apoiava ali o Edmur Mesquita. Depois o Edmur se lançou candidato a deputado federal, participei da campanha dele, aquela coisa toda e tal, mas eu sem partido nenhum. Eu não estava afiliado ao MDB, PMDB, coisa nenhuma e tal, e, né, nada disso. Também não pretendia emprego, nem coisa nenhuma, porque eu me lembro, logo depois da eleição de 82, 84, eleição de 84, não sei nem para que era, telefonou lá um assessor do Edmur, um emprego, mas não quero esse emprego, não quero saber de emprego nenhum, aquela coisa toda. Eu fazia política que eu gostava de fazer. E aí, o que acontece? Eu sem partido nenhum, em 85, ou um pouco mais, 86, 87, eu fui viajar. Eu sempre viajei a turismo. Minha primeira viagem foi essa que eu contei lá da Argentina, mas depois disso, todo ano, cada 6 meses, eu estava viajando, né? Em qualquer condição, ou precária ou semi-precária, eu viajava. Aí depois já estava melhorando de vida. Aí, essa vez eu fui para a Europa pela primeira vez. Estava eu lá num subúrbio de Paris, tomando um vinhozinho vagabundo francês, conversando com um colega meu, amigo, que tinha viajado comigo e tal, e conversando, eu falei, só, uma coisa, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer uma coisa, e eu vou procurar fulano, beltrano, ciclano e tal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fundar o PSB em Santos. Aí, mas por quê? Pelo seguinte, porque tinha havido eleição para constituinte, né? E o que a constituinte mostrou? Que como a esquerda se apresentou toda desunida, etc. e tal, o que aconteceu? Se ferrou.
Então eu falei, olha, não tem jeito, nós precisamos, né, reverter essa situação. E, bom, o que me cabe atuar é Santos, eu não tenho pretensão política nenhuma, né? E que me cabe atuar em Santos. E o engraçado é que me chamam para isso e para aquilo, para aquele outro, para tudo que é lugar, é no Jockey que eu vou, é não sei aonde, é na Vila isso, Vila aquele outro, para falar, para dar aula, para explicar, para contar, para fazer palestra, e eu não sou ninguém. Falei, então o que eu preciso? Eu preciso de uma credencial. Né? E então, vou pegar um partido. Que partido? Não, do PSB. Por quê? Porque PSB, falei, porque é uma sigla simpática, não assusta ninguém, entendeu? Agora, depende do que a gente fizer com ela. E eu tinha uma expressão, uma imagem que eu criei na época, é o seguinte, eu acho que o PSB pode ser um partido mesa, ou seja, um lugar em torno do qual pode se sentar toda a esquerda para conversar e ver se tira alguma proposta em comum. E eu acho que em Santos, especialmente, nós temos chance, né, de, na próxima eleição, pelo menos aumentar a nossa representação na Câmara, sem contar a possibilidade da prefeitura, né, porque a essa altura já se colocava a figura da Thelma, né, ainda longe de oficializar isso, mas a Thelma já tinha sido eleita aí 2 ou 3 coisas, né? E o jornal tentava negar a existência dela, mas todo dia tinha que botar o nome dela, porque ela estava sempre em alguma invasão da vila não sei o quê, todo dia a polícia estava metendo a mão nela e estava todo dia a mulher no jornal e ela estava crescendo. Falei, bom, pode ser que seja ela a candidata, se for nós temos que unir as pessoas que normalmente não suportam o PT, que são de esquerda, como eu, como outros que tinham também deixado o partidão, né? Quer dizer, todo mundo deixou o partidão, continua de esquerda, mas não suporta o PT. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir limando essas diferenças aí, sentar para conversar. Vamos começar discutindo uma proposta, um programa, e mais tarde discutimos o nome, né? E tal. Mas para isso eu preciso da credencial, que é o partido. Então eu voltei de viagem, aí procurei o Célio Nori, né? E depois do Célio Nori a Guilhermina, que era da Receita, era do Ministério do Trabalho, o marido dela da Receita Federal, o delegado Antônio Oliva, e sentamos para conversar, propus mais ou menos essa ideia, primeiro para o Célio, depois para a Cristina Cobra e para o Zé Henrique, que eram meus amigos há mais tempo, o Zé Henrique também é originário do Partidão e tal, e propus, eles toparam, não sei o quê. Aí fui numa reunião na casa da Guilhermina e do Oliva, e estava lá o outro cara que estava naquela altura, tinha uma comissão provisória, ele era o chefe da comissão provisória, né? O cara era uma boa alma, né, digamos assim, mas ele não tinha perspectiva política, ideológica nenhuma, né? Uma perspectiva fisiológica, né? Aí conversava bem, eu fiz a minha proposta, o cara, aí, bom, no final o negócio foi parar no Roger Ferreira, e o Roger Ferreira, que era o dono do partido no estado, né, ele estava rifando o partido para o Quercia, mas ele era o dono do partido no estado. Aí ele viu que não conseguia, ele ia querer nomear um cara aqui, nós saímos, um que era vereador, e nós fomos no jornal e dissemos que aquele cara não tinha nada a ver com o partido, que não sei o quê, né? E então o Roger ficou bravo, falou, então vamos fazer uma convenção lá, extraordinária lá, e quem ganhar leva. Puta, aí saímos nós a afiliar a gente, né, para votar numa convenção que não tinha valor legal nenhum. Era só uma convenção, uma briga de gente para disputar um partido que não existia. E aí tiveram uma adesão do pessoal dos petroleiros, né, do Sampaio, Pedro Sampaio, né, e outros sindicalistas que estavam saindo do PMDB, descontentes com o Justo, com a administração do Justo, como prefeito e tal. Então fomos juntando essa gente para formar o PSB. Não, para primeiro ganhar essa convenção. Aí eu e o Célio lá montando aquelas monte de fichinha, e tínhamos que levar lá na CETESB, em São Paulo, que era o quartel-general deles lá, do Roger Ferreira, em São Paulo, né? E aí quando nós chegamos lá, contentes com aquele monte de fichinha, tudo certinho, fomos contar as fichas,
os caras tinham umas 50, 60 fichas a mais que nós. Nós descemos essa serra num desânimo desgraçado. Aí o Sérgio falou assim, não podemos contar pro pessoal, o pessoal vai desanimar, não sei o que, tá. Aí fizeram uma reunião e tal, estavam querendo esconder, uma hora falaram, não dá para esconder, acontece isso, os caras ganharam, eles estão com mais ficha. Aí os caras, não, mas isso aí, depois o cara não aparece para votar, os caras tinham experiência que eu não tinha, né? Não, vamos garantir, fomos e ganhamos a tal da convenção. E, portanto, eu ganhei a tal credencial, né? Formamos um diretório, né? O Roger foi obrigado a engolir isso, depois a oficializar a gente no diretório, e aí fomos procurar o Altino Dantas, o PT, para fazer aquilo que a gente se propunha, né? Sentar para conversar. Aí fomos conversando sobre proposta, não sei o quê, e falamos, olha, nós temos claro que a Thelma é uma candidata aí, potencial, e até aqui não tem ninguém, mas para a gente chegar lá, vamos devagar, vamos conversando outras coisas e tal. Fomos conversando sobre política, sobre a possibilidade de fazer uma coligação, com um detalhe, né? Quer dizer, o PT não fazia coligação com ninguém, o PT era o dono absoluto da verdade, o único dono da verdade no mundo, né? E nem o Lenin sabia mais do que o PT, e, portanto, ia ser uma coisa inédita se o PT fizesse uma coligação aqui, né? Só que nós tínhamos um trunfo, né? A Thelma queria o Sérgio Sévolo de vice. E a Cristina Cobra era amicíssima do Sérgio Sévolo, e o Sérgio Sévolo assinou a ficha do PSB, né? E, portanto, nós, olha, o vice nós temos. Né? Ah, bom, tudo bem, a gente faz a coligação, né? Thelma prefeita, você de vice, bom, mas a coligação tem que ser de cabo a rabo. Né? Tem que ser coligação com todo mundo, também a chapa de vereadores. E no PT ninguém queria saber disso, já estava doido para eles engolirem que ia ter o vice que não era deles, entendeu? E dirá, então, juntar na chapa esses reformistas do PSB. Até que era um nome razoável para nós, né, que não tínhamos nenhuma pretensão de fazer nada, já até que era razoável quando era chamado de reformista, né? Daí para pior a gente era chamado lá, especialmente eu e minha mãe. Agora, nós fomos indo, né, conversando, por quê? Porque aí estabeleceu uma confiança muito grande entre nós e o Altino e a Thelma, entendeu? E aí fomos levando as coisas, né, até que chegou a hora de decidir quem ia ser. Né? Nesse dia que ia decidir quem ia ser o vice, nós tínhamos que era o Sérgio Sévolo também. Só que o Sérgio Sévolo disse que não ia mais ser candidato. E aí nós fizemos uma reunião lá na sede do partido e pela primeira e única vez, a Thelma e o Altino fizeram a besteira de ir nessa reunião. Isto já ofendeu aquela galera xiita que nós tínhamos lá. Ficaram ofendidos com a presença deles ali e tal, que estavam forçando a barra e não sei o quê. E depois de horas de discussões intermináveis, decidiram que o candidato... detalhe, quando disse que o Sérgio Sévolo não ia ser candidato, eu fui à casa do Altino para dizer, olha, eu e o Célio fomos lá dizer, olha, eles iam ter uma convenção lá, uma coisa, que iam votar se ia ter coligação ou não. Né? E aí eu fui lá dizer, olha, vocês, não sei o que vocês vão fazer, né? Mas o Sérgio Sévolo não vai ser candidato. Então, não sei, eu acho, se vocês bancarem a coligação de cabo a rabo, vai ficar talvez mais fácil de tentar convencer. Senão, vai ser difícil. Né? Mas, sinceramente, o cara não vai ser candidato. Isso deixamos claro para eles. Eles foram lá e bancaram a ideia da coligação e depois foram na tal reunião nossa. Né? Só que aí, quando viram que o Sérgio Sévolo não ia ter, aí a Thelma e o Altino falaram assim, nós temos um outro nome. Né? Com um perfil semelhante ao Sérgio Sévolo, quer dizer, alguém de classe média, que tem penetração na classe média, etc. e tal, e que está no PMDB, mas está disposto a sair do PMDB, chutando o balde e tal, que é o Fausto Figueira. Eu falei, tudo bem, eu posso filiar o Fausto Figueira, agora vai ter resistência lá dentro. Isso vai ter. Agora, eu banco a filiação do cara, agora vai ter resistência, ainda mais filiar o cara para dizer, ele vai ser o candidato. Vai ser difícil.
né? E aí eu fui na casa do Fausto, né? Ele assinou a ficha, né? E aí ele foi nessa reunião também. Aí então a Thelma e o Altino foram embora da reunião, e essa reunião se estendeu por horas a fio, e no final lançaram um candidato a vice, quem? Reinaldo Martins, que nunca teve esta pretensão na vida, e muito menos esta vontade na vida de ser vice-prefeito, entendeu? Inclusive com o Fausto declarando, não, o Reinaldo, etc e tal. Bom, quando eu contei para a Thelma que o candidato era eu, a Thelma não disfarçou o desapontamento, né? Porque não era nada do que se pretendia para aquela chapa, entendeu? Ou seja, eu já era tido como sujeito de esquerda, o que não interessava para aquela estratégia eleitoral, né? Por outro lado, também eu era já separado e casado outra vez, quer dizer, já tinha toda essa questão moral aí que não se queria abordar, uma série de coisas, e também não era ninguém de importância na cidade, a tal ponto comparável a essas duas pessoas, que têm uma presença na cidade realmente grande, e uma tradição na cidade, uma inserção na cidade, que eu não tinha, né? Mas é o que o partido decidiu, e ficamos com isso. Até que, mais tarde, o Sérgio Serra decidiu topar. E aí foi outro parto da montanha, essa outra reunião do partido, para dizer, olha, eu não sou candidato, o candidato é o Sérgio Serra. Então, o mais difícil era do PSB. Sendo que, na época, o Lamir se filiou ao PSB também, veio para ajudar, e um dia ele, quando estava tudo arrumado, ele foi falar uma coisa que quase que desandou o bolo de um jeito fenomenal, entendeu? Então, mas fomos conduzindo para essa coligação, né, que acabou vitoriosa, né? E, como se sabe, por uma margem muito estreita de votos, né, que, portanto, se não tivesse havido essa coligação, com todo o peso que a Thelma tinha, e que aumentou muito depois, mas que já tinha nesse momento, não teria sido eleita, né? Porque foi uma diferença de 900 e poucos votos, né? Eu me lembro aqui no Santos, a apuração daquela coisa de madrugada, né? Uma das filhas do Paulo Barbosa, que era outro candidato, né? Era o Del Bosco e o Barbosa. E ela passou por mim, ela tinha sido minha aluna, falou, Reinaldo, vai lá, que estão pegando os votos do Barbosa e enfiando tudo no bolo do Del Bosco. Entendeu? Aí os caras, nós tínhamos uns leões para fiscalização, que era tudo advogado, os caras chatos até não poder mais, porque eu não sirvo para esse negócio de fiscalização, né? O cara está trabalhando ali, se ele botar um por baixo aqui, eu não vou perceber. Mas aqueles caras desconfiavam até da sombra, ficava no pé ali, o Edgar Leme, os caras suspendia, impugnava a mesa inteira, fazia uma confusão desgraçada, mas conseguimos ganhar a eleição, né? Depois da Thelma ganhar a eleição e tal, aí veio a discussão sobre a formação do secretariado. O que é curioso é que em todas as reuniões que nós tivemos antes das eleições, todas, o PCdoB, nós, o PT e tal, nenhuma vez nós falamos, nenhuma vez em cargo nenhum. Aí veio o cara do PV. Primeiro dia que o cara veio, primeira frase dele na reunião é que como iam ficar os cargos se a gente ganhasse a eleição. Nós olhamos um para a cara do outro. Quer dizer, na verdade que nós não estamos habituados a fazer política como se faz normalmente, como fazemos todos hoje, mas nenhum cargo nós discutimos nenhuma vez. Aí, depois da eleição, ainda tivemos uma reunião no PSB, e aí é curioso, né? Porque o que é a personalidade das pessoas? Todo mundo, não, porque nós não queremos o cargo, e aquele negócio todo. Mas já tinha, né, alguns querendo apresentar currículo e não sei o quê, e eu não sabia nem enfiar a cara, porque eu não sabia fazer, não sei até hoje fazer esse tipo de coisa, né? Embora não seja nenhum inocente em política, eu não sei fazer isso até hoje. E aí, bom, aí faziam as reuniões aqui no Morro São Bento, aqui no começo do negócio da igreja aqui, né? Que ficou o quartel-general da Thelma ali, depois da eleição, para a formação
do secretariado e tal. E eu vinha aí e tal, e aí apareciam os caras, entrava um, saía bravo, saía não sei o que, eu vi um cara entrar, saía louco da vida, o cara pisava grosso, e eu olhava aqui, não sei o que. Aí um dia até uma me deu carona, que eu morava perto da casa dela, morava na Delfim Moreira, né? Ela mora até hoje na Aureliano ali, e ela me deu carona, e quando chegou na porta de casa, ela falou que se eu queria ser secretário de Cultura. Falou, olha, ela falou, dentro do PT eu tenho um monte de gente, né? Então, se você aceitar, para começar, eu preciso que você não fale nada para ninguém. Né? Porque eu vou ter que aparar as arestas dentro do PT, porque o que tem de candidato a secretário de Cultura do PT não é brincadeira. Mas eu sei quem são meus amigos, eu sei da vaidade deles e tal, e sei que vão brigar entre si o tempo todo, então eu preciso de um cara como você, um cara que tem formação marxista, cara isso, também atende o PSB e tal, se você topa. Tudo bem, eu topo. Né? E aí, o cara falou para não falar para ninguém, eu não falei para ninguém, nem para minha mulher. Antes da gente entrar nessa parte da cultura, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, primeiro, quando você veio morar em Santos, onde você veio morar? E aí falar um pouquinho da cidade, como é que você vê a cidade, e aí depois a gente volta para essa parte da cultura. Tá. Da autonomia, né? Tá. Você está tendo essa luta pela autonomia. Sim, né? Então, quando eu vim morar, eu já fui morar direto na rua Delfim Moreira 62, um sobradinho, está lá até hoje com a mesma cara. Eu saí de lá já faz 12 anos, mas ele está com a mesma cara até hoje. Vim morar nesse sobradinho, direto ali. 3 meses depois que eu estava ali, me separei e continuei morando na casa, pagava aluguel, e depois veio o plano inquilino da Caixa Econômica Federal e eu comprei a casa para pagar em 10 anos. O curioso é que a última prestação eu vencia no exato dia em que os bancos reabriram pós-plano Collor. Sabe? A minha última prestação foi no dia que os bancos abriram pós-plano Collor. Bom, então, um tempo comprei a casa, continuei morando lá, depois eu me casei outra vez, continuei morando lá, e faz agora 12 anos que eu moro na Ricardo Pinto, com a praia no Copacabana, também um edifício histórico, se é que vai continuar em pé. Então, essa minha vida, assim, na cidade começa por aí, e, né, já sempre dando aula, isso abriu, né? Como logo me separei, eu era novo ainda, tinha facilidade então de relacionamento com os alunos, né? Naquela época, professor de cursinho, aquele negócio todo, a gente fazia muita festa com a molecada e saía junto com eles, tanto para beber à noite quanto para ir para a praia de Pernambuco, por exemplo. Às vezes, de domingo, ia tudo para a praia de Pernambuco, naquele tempo, né, ninguém tinha carro, tinha que pegar ônibus, é um sacrifício. Lá, chegava lá, não tinha o que comer, nem beber, nada na praia de Pernambuco. E eu sou um farofeiro, né? Sou um cara da moca. Quer dizer, eu chegar numa praia e não ter o que comer, nem beber, é um sacrifício desgraçado para mim. Né? Mas eu ia acompanhar a molecada, a moçada toda, porque... e fui estabelecendo, assim, uma infinidade de relacionamentos, desse nível assim, não político, pessoal e tal, por conta dessa, minha profissão, que de qualquer maneira já traz uma exposição pública grande, né? E abre esses relacionamentos. E aí a cidade eu fui tentando decodificar também, né? Aos poucos, né? Esse traçado da cidade, essa facilidade. Eu aprendi a andar de bicicleta com 23 anos, que eu não sabia andar, entendeu? Estou tudo atrasado, né? Nadar, não aprendi até hoje, né? Mas aprendi a andar de bicicleta, aí eu comecei a ir dar aula de bicicleta, né? Então, comparado com aquela vida em São Paulo, de pegar ônibus pendurado, 2, 3 ônibus para ir nos lugares, demorar horas, não sei o que, e aqui virou paraíso, entendeu? Aí comecei a me desligar de São Paulo. Né? O cara que teve um tempo que morou comigo lá, ele subia todo fim de semana, você quer alguma coisa de São Paulo? Eu quero. Distância. Né? Então não queria saber de São Paulo. Agora, sentia uma carência dessa questão cultural, entendeu? Embora ainda na época ainda houvesse muitos cinemas, e o hábito, né, daquelas filas enormes no cinema era o máximo que tinha,
mas teatro, música e outras coisas era pouco, né, que tinha. Bom, e hoje, nem sei se tem pouco ou muito, porque hoje eu estou velho e já preguiçoso. Né? Naquela época eu não tinha preguiça de ir, né? Mas sentia falta dessa atividade, né? Porque ainda mais nesse último ano que eu morei em São Paulo, eu morava no Bexiga, entendeu? Perto dos teatros, eram exposições, eram as coisas. Também o nível dos alunos, né? Eu tinha saído do Colégio Santa Cruz, né? E vim dar aula aqui em colégios também de classe média alta, né? Mas não tem comparação, entendeu? Porque ali no Colégio Santa Cruz estudava a nata, mas não só estudava, não só o nível era muito elevado, mas você ia no MASP, uma exposição, de repente você cruzava com os alunos ali, e não era excursão, é porque eles frequentavam, entendeu? Você ia num teatro e cruzava com o aluno, porque eles frequentavam, né? Você tinha uma discussão com eles num nível extraordinário em termos culturais, entendeu? Uma das minhas alunas era a filha temporã do Zé Mindlin, por exemplo, né? A outra, a Maria da Glória Koch, também agora historiadora e tal, entendeu? O Eduardo Sanovics, né? O meu aluno lá, do Santa Cruz, etc. Então, era um padrão né? Que aqui é bem menor isso, né? Porque as pessoas não têm este hábito cultural, né? Então, isso fui sentindo falta disso aqui, mas a preguiça de subir a serra sempre foi maior, né? E por sua vez, eu não tinha carro nem dirigia, eu também tirei carta com 40 anos de idade, né? Agora não largo do carro, mas então eu tinha que subir de ônibus, tá? Não ter onde ficar, aquelas coisas todas. Então, e a outra coisa, fui decodificando essa questão, né? O papel dos sindicatos, ainda mais que eu fui trabalhar nos sindicatos metalúrgicos, né? Você andar... Isso desde quando eu comecei a vir para a cidade, que eu vinha uma vez por semana, só no trajeto do ônibus eu já via aquele número enorme de sedes de sindicatos, aquela coisa toda, eu começava a ver uma cidade mais articulada, né? Que me fazia lembrar o que eu tinha visto no Rio Grande do Sul, né? Porque uma vez, quando eu estava na faculdade, né, na campanha pela anistia, e teve o Geisel processou um deputado baiano, lá, o Chico Pinto, porque tinha feito um discurso contra o Pinochet, né? Então, o pessoal em São Paulo fez um movimento para que artistas, intelectuais, etc., assinassem um abaixo-assinado para o Geisel, para o Supremo Tribunal antecipar o julgamento do Chico Pinto, que era para dar tempo dele se candidatar. E aí, como eu tinha passado uma vez por Porto Alegre, acharam que eu conhecia o Rio Grande do Sul. Então, me arranjaram, um deputado me arranjou uma passagem, dessas que hoje estão sendo criticadas aí, um deputado federal me arranjou uma passagem, que foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida. Eu fui para Porto Alegre, fui na casa lá de uma militante, uma socióloga do PCdoB, e fiz contato com todos os intelectuais do Rio Grande do Sul e tal. Inclusive, estive na casa, fiquei horas conversando com o Érico Veríssimo, entendeu? Com o Vasco Prado, Zoraba Betiol, grandes artistas plásticos, tal, pessoal do teatro e tal. E vi que a sociedade gaúcha é uma sociedade muito articulada, entendeu? Uma participação organizada. Então, isso me impressionou muito, né? Tive contato com o hoje senador Pedro Simon, tal, entendeu? Que era o chefão, era o dono do MDB lá no Rio Grande do Sul na época e tal, o Paulo Brossard, toda essa gente. Então, Santos me pareceu, a princípio, algo como o Rio Grande, entendeu? Mas isso se revelou meio falso, né? Eu acho que existe uma certa articulação na cidade, mas não se compara com essa cultura gaúcha de participação, que se assemelha muito à cultura uruguaia e argentina de participação social, entendeu? Aquilo lá é outro país mesmo, né? São os pampas mesmo. Santos, eu pensei que fosse isso, essa impressão primeira que eu tive, mas aos poucos foi se desfazendo, né? Acho que a preguiça que eu tenho hoje eu ganhei da cidade também. Reinaldo, voltamos para a sua atuação na cultura, já como secretário. Você vai ser secretário de Cultura e fala dessa sua experiência, né? O que foi, né?
Você pode falar assim, como que você via a cultura na cidade e o que você projetou e o que foi, né, na sua gestão quando secretário? Eu vi em primeiro lugar, estava na minha cabeça, era a ideia seguinte, que o nosso papel, já que quem dominou a cidade a vida inteira achava que nós íamos criar uma anarquia na cidade, era mostrar claramente que nós não íamos excluir ninguém. O que nós queríamos era incluir gente que estava excluída. Né? E, portanto, que nós tínhamos que não privilegiar nem ninguém e nem um único setor da cultura, que é um defeito que, a meu ver, incorrem os secretários quando eles têm uma origem numa das áreas culturais, entendeu? Isso não é por maldade, é o traquejo do cara, a ligação dele é mais com aquilo. Se o cara é de teatro, ele vai privilegiar o teatro, se ele é da dança. Como eu não era de nada, aliás, ganhei de cara 2 páginas da tribuna para descer o cacete em mim, né? 2 páginas para descer o cacete em mim. A menina foi me entrevistar e já chegou assim, chutando da medalhinha para cima, que ela foi me entrevistar, quando a Thelma anunciou que é o seu secretário. Por que você quis ser secretário de Cultura? Sim, a primeira pergunta que ela fez. Devagar, primeiro eu não quis ser secretário de Cultura. Depois, mas é por aí. Né? E aí tomaram depoimento de um monte de artistas e tal. Mas eu não conheço esse cara, o Gilberto Mendes sempre brinca comigo, porque ele vai falar assim, eu nunca vi mais gordo. Né? Até hoje ele brinca comigo disso aí. A Beatriz Rotarossi acabou comigo e não sei o quê. E a tribuna disse que a Thelma tinha negociado a cultura como qualquer outro prefeito, o governador, qualquer político e não sei o quê. A cultura para moeda de troca e não sei o quê. Papapá. E então eu tratei, primeiro a minha experiência do Partidão, o que é? Não é? Quer dizer, essa escola política que é o Partidão, vamos conversar. Né? Nós temos que articular, nós não temos que criar, arrebentar, se for necessário, e se você tiver força, você pode arrebentar o outro. Mas se você não tiver força, e se não for necessário, então para quê? Né? Então, começa que eu tinha só 2 cargos para nomear, oficialmente, de livre provimento. 2 chefias de departamento. Aí, o que eu fiz? Eu nomeei a Beatriz e o Daniel. A Beatriz e o Daniel, os 2 disputavam a secretaria. Né? E eu os nomeei chefes de departamento. Com o Daniel tem uma relação até hoje de camaradagem absoluta, gosto muito dele e sempre foi muito leal, entendeu? Sempre trabalhou porque a minha visão não era... Primeiro, eu não tinha pretensão, como se revelou depois, de fazer uma carreira política em cima disso. Ou seja, de usar como trampolim político. Um monte de gente que pensou isso e, portanto, não se aproximou, viu depois que saiu perdendo. Porque quantos anos depois que eu me lancei candidato a vereador? Quantos anos depois? Tá certo? Podia ter aproveitado aquele momento. Não fiz isso, não transformei, não... se diz, não aparelhei, né, um termo de esquerda, né, não aparelhei a Secretaria de Cultura, para mim. Agi como secretário do governo. Não disputei com nenhum outro secretário nenhum espaço. Quando eu via que o nego queria entrar numa coisa aqui, pode levar. O negócio do carnaval, por exemplo, né? Não sei porquê, acho que o pessoal do carnaval, que é muito esperto, achou que eu era o otário. Então, eles queriam botar o carnaval na cultura, porque esse otário aí vamos levar, né? E eu, nem me preocupei em momento nenhum, tipo, não, pode deixar o carnaval no turismo na boa. Eu não quero, e não disputei nenhum espaço com ninguém. Né? Agora, já a Beatriz é outro departamento, né? Ela passou 4 anos fofocando contra mim, se apresentando em outros lugares como se ela fosse a secretária e assim por diante. Né? Não que não tenha produziu muita coisa também. Né? Mas uma das melhores coisas que ela fez foi trazer para nós a Simone Marie. Essa foi uma pessoa extraordinária que trabalhou comigo. E procurei trabalhar, então, com todo mundo. Primeiro, claro, inevitavelmente, né? Vem aqueles mais próximos, né? Os que a Beatriz trouxe. Eu só levei para lá um cara chamado Café,
que foi indicado por Célio Nori, que era foi o cara que montou o Sesc de Santos, toda a parte administrativa foi ele que fez, e eu precisava de alguém que entendesse da questão administrativa, porque eu não tinha nenhuma experiência, nem política e muito menos administrativa, em qualquer setor público, nunca tinha trabalhado no setor público, a não ser que 6 meses que eu dei aula na Caetano de Campos, entendeu? Então, precisava de alguém que tivesse domínio disso. E então procurei, né? Os caras vinham com a proposta, se houvesse a mínima de viabilidade, eu falei, vamos tocar em frente. Ou então, se o cara já estava trabalhando, eu falei, toca em frente. O Jair de Freitas, depois que tudo isso passou, que caiu a ficha dele também, porque ele passou um tempão lá fazendo fofoca com a Beatriz, né? O Jair de Freitas reconhecia isso publicamente, entendeu? Vai lá e faz. Não queria... E quando eu estava presente na secretaria, em todo canto, estava em tudo que era lugar, os funcionários não estavam acostumados a ver o secretário passar no meio do lugar dele, sentar um pouco ali na sala que ele estava trabalhando, tomar café com ele, conversar. Não estava acostumado com isso, não estava acostumado a ver o secretário subir Quantas vezes eu subi nesse teto do teatro aí que estava em reforma, que nunca termina, aquela coisa. Então... o pessoal que veio da Prodesan aí, do som, que era um pessoal problemático, entendeu? E de repente estava eu lá sentado com eles, conversando com eles, trocando ideia, etc., o pessoal do som. Quer dizer, eu tinha uma relação, né? E agora, eu tinha um projeto, eu tinha um plano? Não tinha. Hoje em dia, eu vejo que se eu tivesse que assumir uma coisa semelhante, eu teria que me preparar melhor, teria que estruturar mais, uma coisa, entre aspas, um pouco mais tecnocrática. Sim. Né? Acredito que isso possa fazer render mais as coisas. Né? Um gerenciamento mais, entre aspas, profissional. Eu não era assim, não sou até hoje, e não entendia nada, mas tinha umas orelhas fantásticas, entendeu? E para deixar as coisas rolarem. E à medida que a oportunidade surgia, era fazer acontecer e tal. Acredito que se eu tivesse feito um plano e ficasse perseguindo aquilo, talvez não tivesse tido o sucesso que tive, porque isto, né, é reconhecido aí pela cidade, a minha gestão como secretário de Cultura, então, que de fato agitou a cidade, que todos os setores tiveram algum tipo de espaço de atuação, houve experimentalismo, houve as coisas antigas, velhas, caretas, etc., todos tiveram espaço, tá certo? Eu acho que se eu tivesse essa formação mais técnica, talvez não tivesse conseguido fazer. Falaram, não, isso aqui não está dentro da prioridade, na hierarquia, disso ou daquilo, e aí não deixava acontecer. Não é? Então, acho que, em parte, foi sorte. E ainda vivia-se uma época também que o país era incapaz de planejar, né? Porque a inflação era uma coisa tão bárbara, né, que você não tinha noção do que é o orçamento da secretaria. Eu nunca tive noção do que é o orçamento da secretaria. Entendeu? Eu não sei até hoje se eu gastei muito ou pouco. Até hoje eu não sei. Porque quando foi essa questão do piano, que agora estamos finalmente na etapa do piano de cauda, né? Na época, logo que eu entrei, o Gilberto Mendes na declaração que queria que eu comprasse um piano. Aí eles apareceram lá com um piano, né? Um piano de pedal tonal, tudo isso que eu não sei o que é, para que serve, até porque eu não sou meio surdo em matéria musical, né? Esse piano está muito bom, quanto é? $23 mil. Era em dólar, a indexadora era o dólar. E o dólar subia a cada meia hora, né? E como vai comprar isso aí? Vai todo o processo para comprar aquilo ali, e aí lá nas finanças começa aquela enrolação, né? Aquela enrolação, até que o dia eu escrevi para o secretário, falou, ou este funcionário aí, ele está desconfiando de mim, ou ele está querendo algum. Escrevi no processo. Isso custa $23 mil, no começo do ano isso era tanto em cruzeiros, agora já é tanto. E se demorar mais, quanto é que vai ser? Entendeu? Aí resolveram soltar o dinheiro para pagar o tal do piano. Me lembro que aí a menina da tribuna ligou, dizendo, olha, porque a gente está com orientação aqui de investigar essa compra. Eu falei,
Para mim, vocês podem investigar o que vocês quiserem, vocês podem fuçar tudo que vocês quiserem. Não tem nada errado, nada ilegal. Eu acho até que vocês vão arrumar briga com o setor que apoia vocês aí, porque tá todo, eu estou recebendo um monte de telefonema aqui, feliz porque eu comprei o piano. Entendeu? Quer dizer, então, além de eu não ser uma pessoa muito organizada né, tecnocrática, era uma época onde isso era quase impossível mesmo, até para essa questão da inflação. Né? Então, de você ter controle do que você gasta, o que não gasta, tal. Então, você vai tendo que ver o que precisa fazer. Aí funciona, está precisando da lâmpada, não sei o que, a lâmpada vai vencer, vai pagar, entendeu? Ela 200 horas, faltam 5 horas para a lâmpada não acender mais, e papapá, então vamos comprar a lâmpada, vamos fazer o quê? Né? Porque o balé, o pessoal não quer se apresentar aqui porque não tem o tal do linóleo. Era um negócio para comprar o tal do linóleo. Eu imaginei que era uma coisa do outro mundo. Compramos o linóleo, fizemos uma festa porque compramos o linóleo, para que a gente precisava pedir emprestado do Sesc cada vez que tinha que apresentar um grupo de balé. Entendeu? E outra coisa que fizemos foi assim, uma parceria mesmo, né, com o Sesc especialmente. Né? Porque a gente competia, de certo modo, mas numa competição não para dizer nós somos melhor que vocês, mas para que a cidade tivesse o melhor, entendeu? Isso juntava tanto a política geral do Sesc, quanto quem dirigia o Sesc naquele momento, que era o Porto e o Célio Nori. Eram os dois que dirigiam. Então tinha uma parceria muito grande, entendeu? Entre os dois. E, portanto, não é só a Secretaria de Cultura que fez, né? Tinha muita coisa acontecendo. Reinaldo, na sua gestão, em 92, criou-se lá o Centro de Memória Santista, Centro de Memória Cultural, Centro de Memória e Arquivos, que hoje é a Fundação Arquivo e Memória de Santos. Seria bom você falar um pouquinho, né? Isso é uma das coisas que não previstas, né? Uma coisa que me agoniava, o que é? Antes de eu ser secretário, que nem imaginava na minha vida que um dia eu ia ser secretário, eu estava fazendo pós-graduação na PUC, o orientador era Otaviani e tal, né? E eu vim fazer pesquisa no arquivo histórico. Então era ali no foyer do Teatro Municipal e tal, e a funcionária me atendia muito bem, era tal, mas se via que aquele lugar não era adequado para o arquivo, e que aquela forma de arquivo não era adequada, mas o que os funcionários podiam fazer para conservar aquilo estava lá, muito bem. Aí, bom, um belo dia viro eu, secretário, e tenho aquele abacaxi na mão, né? Um professor de história, não sei o quê, pesquisador, e o arquivo esta badela, né? O que nós vamos fazer com esse arquivo? Como é que vai fazer? Eu não tinha a menor noção de como fazer. Aí o que acontece? Destas coisas que acontecem e a gente pega ali no momento, me apareceu Jair de Freitas, com a menina que era amiga dele, de juventude, não sei o quê, chamava-se Ana Célia. Não me lembro mais o sobrenome dela. Rodrigues, Ana Célia. Rosto lindo e tal, aquela menina loira, maravilhosa e tal, senta ali, olha. E daí? Ela é historiadora e tal, formada lá em Ouro Preto, isso, aquilo, né, de arquivo. Começamos a conversar. Aí conversa de cá, conversa de lá, conversa de lá. Aí eu fui entender o que deveria ser o arquivo. Que ela começou a falar, comecei a me entusiasmar, e aquilo começou a organizar as coisas na minha cabeça, e aí, olha o milagre. Toca o telefone, era a Thelma. Que era raro ela me ligar, e era raro mais ainda eu ligar para ela, que isso é uma coisa que eu quero abordar também. Então, ela ligou, e eu falei, Thelma, já sei o que fazer com a casa do João Éboli, que estava sendo reformada, né, restaurada, e não tinha ainda um projeto de uso. Nós vamos instalar lá o Centro da Memória Santista, o nome que eu inventei na hora, assim. Ela já se entusiasmou. Falei, olha, mas precisa contratar uma moça aqui, assim, assado. Aí mandou contratar a Ana Célia, né? E aí começamos a estruturar aquela coisa. Nessa altura,
eu não sei se já tinha feito, já tinha começado, ou foi aí logo em seguida, mas acho que já tinha começado isso. Isso porque o Pedro Sampaio e outros sindicalistas tinham cobrado de mim por que eu não fazia um negócio para pegar depoimento de sindicalistas antigos. Então, já estava a Conceição, que era professora, já estava trabalhando e montando essa série de depoimentos com sindicalistas. Né? Então, começa a juntar tudo isso. Né? Então, chamei de Centro da Memória Santista, mas com a ideia da Ana Célia, é claro, era focar na questão do arquivo. Né? Que eu comecei a entender o que era agora melhor e tá. E aí, o que aconteceu? Quando finalmente inaugurou-se lá, já se inaugurou como Centro da Memória Santista e tal, e a Ana Célia é que coordenava aquilo. Aí o que acontece? Termina o governo da Thelma, vem a eleição do Davi, o Davi, numa reunião que ele tinha tido antes lá de campanha, ele tinha passado um bilhetinho lá, olha, você vai ser importante no meu governo, etc. Eu conheci o Davi de outros carnavais, né? Mas, obviamente, a convivência no secretariado. Mas aí, quando ele ganhou a eleição, quando ele foi formar o secretariado, aí ele me chamou, dizendo, olha, conversei com os tucanos, né? Os tucanos apoiaram a gente, né? E eles têm gente para 8 secretarias. Eu falei, olha, tucano tem gente para a secretaria que você quiser, Davi. Tem gente que não acaba mais, né? Agora, eles têm 4% dos votos, né? Eu falei, bom, entre outras secretarias tem a de cultura. Eu falei, bom, espera um pouquinho, a secretaria não é minha. Você é o prefeito, você ganhou a eleição, eu apoiei e apoio a coligação com os tucanos, tudo isso, se vocês quiserem, maravilha, seu negócio, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. A única coisa que eu quero, se você quiser que eu continue no governo, é o Centro da Memória. Mas eu não aceito me subordinar ao Edmur, porque eu ganhei a eleição, ele perdeu, eu não vou me subordinar a quem perdeu. Né? Aí eu falei, não, tudo bem, você quando passar a secretaria para ele, você já exclui o Centro da Memória. Né? E aí, quando veio a questão da passagem, então, conversando com a Ana Célia, bom, aí conversei com o Cláudio Abdala, que é essa secretária de Planejamento, e passei o Centro da Memória para a Secretaria de Planejamento, com o nome de Centro da Memória Cultural, não é isso? Isso. Aí passa-se um tempo e tal, e a nova reforma administrativa, eu falei para o Davi, olha, arquivo tem que ficar na Secretaria de Administração, que aí tinha aprendido com a Ana Célia isso. Aí, Secretaria de Administração. Aí passamos para a Secretaria de Administração com outro nome, né? Centro da Memória e Arquivo. Isso. Né? E aí o secretário de Administração, um dado dia, conversando comigo, eu explicando para ele a importância do arquivo, para isso, para aquilo, toda aquela questão, que havia aprendido com ela, aí ele falou assim, pô, por que você não transforma isso numa fundação? Eu falei, pô, legal, mas como é que... Não, dá uma força. Aí começamos a fuçar, pesquisar, até que conseguimos convencer o pessoal do jurídico e tal, o Davi estava topando, para criarmos a fundação. E aí depois teve todo o trâmite jurídico complicado, com essa promotoria que nem analisou o processo porcaria nenhuma, entendeu? E tal, e transformamos em fundação. E aí eu fui nomeado presidente e acabei ficando um ano a mais do que o governo do Davi, né, nesse tempo todo. Bom, professor Reinaldo, nós temos 5 minutos. Menos agora, né? O senhor poderia falar um pouquinho do seu trabalho enquanto vereador, que é pouco tempo, e até indo para as suas considerações finais. Então, acho que dá o tempo, como vereador, quer dizer, eu nunca quis ser vereador, né? Sim. Quer dizer, não quis ser vice, não quis ser vereador, odeio ser candidato e pedir voto para mim. Já não gosto de pedir para os outros, para mim pior ainda. Mas, e várias vezes, quer dizer, tive para ser candidato e sempre conseguia uma desculpa para sair fora. Algumas vezes não estava nem filiado a nada que era para não sair candidato. Até que da última vez a Cassandra e o Daniel insistiram comigo e tal, porque precisavam formar uma chapa que considerassem pessoas
que pudessem representar bem o nome do partido e tal. Então, eu topei. Mas aí eu fiquei imaginando o que eu poderia fazer como vereador, porque eu não tinha nenhuma ilusão sobre a Câmara, certo? Eu não sou moleque, não sou bobo, eu entendo de política e tenho experiência suficiente para saber a limitação, né? Isto se eu quisesse manter o mínimo de dignidade pessoal, né? Então, eu imaginei que poderia tentar transformar a Câmara num fórum de debate, de discussão, né? De questões de médio e longo prazo, na medida em que a Câmara não tem poder para fazer quase nada. Mas, e por não ter esse poder, ela tem tempo que não acaba mais. Para o quê? Para ajudar a planejar a cidade, que o executivo não tem como fazer, porque tem que resolver problemas imediatos no dia a dia. Então, a Câmara poderia ser uma caixa de ressonância, de discussão, de debates, de projetos de médio e longo prazo para a cidade. E aí se articular com toda a sociedade, etc., e com o próprio executivo para fazer isso. E, naturalmente, eu fiz o meu mandato com esta perspectiva e acho que, claro, com inúmeras limitações, consegui manter, primeiro, a minha dignidade e, segundo, trabalhar isso basicamente na questão da cultura, né, com o projeto que virou lei, só falta virar prática, que é o do Fundo de Cultura, e com o debate sobre a questão da programação visual na cidade, né, que lá em São Paulo virou a lei do Kassab, né, esse tipo de debate que eu acredito que consegui levar dentro do meu mandato. Entendeu? Exatamente na medida em que eu achava que poderia fazer. Entendeu? É isso. Reinaldo, temos 1 minuto para que você possa fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer o convite, entusiasmado, não sei se vai ter alguma utilidade todas essas minhas lembranças para a cidade, espero que sim. Agora, eu acho que o projeto em si é realmente muito importante para a cidade, né? Para a construção da memória da cidade. Eu acho que essa é uma das funções realmente que, quando pensei na criação lá do Centro da Memória, acho que isso corresponde bastante a isso. Acho que tem se avançado bastante na questão dos arquivos, coisa que no meu tempo isso não aconteceu, porque era muito limitado ainda, muito limitados os meios para fazer isso, mas a coisa está avançando e, portanto, e esse projeto em especial atende a minha visão da função da Fundação Arquivo e Memória. E eu agradeço especialmente a vocês por esse convite aqui, por essa paciência de me ouvirem. Nós agradecemos a entrevista e quem fez a entrevista hoje foi o historiador José Dionísio de Almeida. Muito bem, seu Reinaldo.